E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos falar sobre operações e operadores aritméticos. De certa forma, até hoje, conforme os exercícios que nós fizemos e conforme as últimas aulas, nós até utilizamos um pouco esses conceitos, mas a gente não havia aprofundado um pouco sobre os detalhes por trás de operações aritméticas, de operadores. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O primeiro ponto que nós vamos tratar seria em relação ao que são operações. Tá? E o conceito é uma coisa simples. Operações nós fizemos, né, quando a gente aprendeu aquele nosso comando de atribuição, a gente fazia operações desse tipo. Por exemplo, eu fazia 2 mais 3, por exemplo. E aqui eu tenho uma operação. Quando eu fazia uma atribuição assim, eu fazia A recebe 2 mais 3. Aqui eu estava fazendo uma operação. E uma operação aritmética. Aritmética porque está trabalhando com números, né? Trabalha com números. E a gente tem dois elementos. Em toda operação, eu tenho dois elementos, que são os operadores, que são os símbolos, né, que eu uso para fazer as minhas operações. Então, esses são os operadores. E eu tenho também os operandos. Nesse caso, essa minha operação, essa minha expressão, ela possui dois operandos. E os operandos podem ser valores constantes, como neste caso, né, ou talvez até alguma variável. Igual muitas vezes a gente chegou a fazer cálculos, né, ou fazer operações usando variáveis e operadores. Então, o que a gente viu foi que eu tenho os operandos, que são os valores que eu uso para fazer as minhas operações, e eu tenho os operadores. Só que os operadores eles podem ainda ser classificados em dois tipos. Eu tenho operadores que podem ser unários e operadores que podem ser binários. O que é isso? Vamos lá. Existe um operador quando eu tenho uma operação desse tipo, ó, 3 mais 4. Nesse tipo de operação, eu falo que o operador mais ele é um operador binário. Por que esse mais aqui é binário? Ele é binário porque ele trabalha com dois operandos, um operando à sua esquerda e um operando à sua direita. É possível ainda eu ter em algumas operações operadores que são unários. Por exemplo, menos 3 mais 5. Aí vamos observar. Esse menos aqui, que está à esquerda do 3, esse operador menos, nesse caso, a gente fala que ele é um operador unário. Por que neste caso, ele é unário? Porque ele exige apenas um operando à sua direita. E o operador mais que nós temos aqui? Neste caso, o operador mais ele é um operador também binário. Ele é binário porque ele exige um operando à sua esquerda, no caso o 3, né, o menos 3, e um operando à sua direita, no caso o 5. É possível ainda que, em algumas situações, o operador menos, né, em algumas situações ele pode ser unário, como ele está aqui, ou em outras situações, o 3 pode ser binário. Aliás, o menos pode ser binário. Então, aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, 3 menos 5, nesse tipo de operação, eu falo que esse operador menos aqui, ele passa a ser um operador binário. Binário porque tem dois operandos, né? Um à sua esquerda e um à sua direita. E o mais, que nesse momento aqui, nessa minha operação aqui, foi um operador binário, em algumas situações ele pode ser unário. Vamos supor que em alguma operação eu tenha como um mais assim, ó, igual nesse caso, mais 3 menos 5. Nesse caso, o operador mais, nessa expressão aqui que eu estou mostrando para vocês, nesse caso, o operador mais é um operador unário. Certo? Então, o que a gente percebeu aqui agora é que os operadores podem ser classificados e o mais, ora pode ser unário, ora pode ser binário, depende da situação.
Voltando aqui, então o que são operadores unários? A gente viu agora no exemplo, né, que o mais e o menos podem ser unários, né? Podem ser binários também, mas em algumas situações podem ser unários. E unários são aqueles que exigem apenas um operando. Operadores binários são aqueles que exigem dois operandos, um à esquerda e um à direita. E a gente viu que o mais ele pode ser um operador binário, não é? Esse operador mais aqui, esse símbolozinho, né, ele é o operador de adição e pode atuar com valores inteiros ou valores reais. Eu posso somar números inteiros ou números reais tranquilamente. O menos também ele vai ser binário e pode trabalhar com valores inteiros e reais. O asterisco, a gente já viu que ele faz multiplicação e também pode ser trabalhar, né, com operandos inteiros e operandos reais. Ele pode multiplicar esses dois tipos de valores. Até aqui tudo ok, nada de novo. A gente já fez, inclusive, exercícios com esses operadores, né? Tem uma questão especial em relação a essa barra aqui. Esse operador barra, ele tem uma situação em que, se eu estou trabalhando com valores inteiros, a gente vai chamar essa barra de operador de div, certo? Div, D-I-V, div. E se eu estiver trabalhando com algum operando real, pelo menos, a gente fala que ele é um operador de divisão. Vamos ver na prática essa diferença aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma variável real, uma coisa que a gente já conhece. Então, float x e uma variável real y, float x e float y. Então, eu vou fazer assim, na minha variável x, eu vou guardar o valor 9 e na minha variável y, eu vou guardar o valor 2. Então, eu vou e faço assim no meu código, cout x barra y. Vamos ver. Nesse caso, como um dos meus operandos, na verdade, os dois operandos que eu tenho, aqui, tanto da esquerda quanto da direita, são valores reais. Como os dois são valores reais, essa barra é um operador que a gente chama de divisão. Igual a gente sempre fazia mesmo. Se a gente fizer essa conta na calculadora, 9 dividido por 2, que é o x dividido pelo y, ele vai me dar a resposta 4,5, 4,5. Vamos aguardar a resposta aqui. Aqui, ó. A resposta foi 4,5. Vou limpar a saída. Só que, na situação de os valores serem inteiros, ou os dois valores serem inteiros, ou pelo menos um valor ser inteiro. Aliás, na situação em que os dois valores forem inteiros, a barra é um operador agora que a gente chama de div. E o div é o resultado inteiro da divisão. Então, na prática, quando o computador fizer a conta para mim, 9 dividido por 2, ele vai fazer a conta assim, ó, 9 dividido por 2, ele vai fazer uma conta mais ou menos assim. Ele vai fazer para mim, ó, 9 dividido por 2, aqui dá 4, e aqui resta 1. A divisão para por aqui, e ele vai me dar essa resposta aqui, ó. Então, ele não vai me dar a resposta 4,5 mais. Quando eu estiver trabalhando com valores inteiros, ele vai me dar a resposta 4. Vamos ver aqui. Ó, vamos executar esse código aqui. Ok, aqui ele me deu a resposta 4. Há ainda outra situação, que é a situação, por exemplo, de eu ter uma variável aqui ser real, então float x, e a outra variável ser inteira. Então, vamos ver aqui, int y. E aí, o x recebeu 9, o y recebeu 2, só que o primeiro é real, o segundo é inteiro, e eu estou fazendo a barra. Nesse caso, como um operando, pelo menos um operando é real, a barra vai ser, então, um operador de divisão. Não vai ser div, não. Ele vai pegar, então, a resposta com casas decimais. A resposta vai ser 4,5. Vamos lá, vamos testar para ver. Eu limpei a saída. Vamos executar.
Então, é 4,5. Ok? Então, basicamente, a gente viu que a barra, se estiver trabalhando só com valores inteiros, a resposta vai ser inteira. A parte decimal ela é desconsiderada. Se eu estiver trabalhando com pelo menos um operando real, a resposta vai ser um valor real também. A barra passa a ser um operador de divisão. Então, a gente viu que a barra, ora pode ser div, quando os operandos forem todos inteiros, ou pode ser divisão, se pelo menos um operando for real, for um valor do tipo float. Tem um operador novo, que a gente está vendo aqui agora, que é esse operador que é o símbolo da porcentagem, que na verdade ele não é porcentagem. Tá? Quando a gente vê esse símbolo aqui em C++, ele não é um símbolo de cálculo de porcentagem, não. Ele é um símbolo para calcular o resto da divisão inteira. Quando eu estiver operandos inteiros, trabalhando com operandos inteiros, eu vou usar esse símbolo aqui sempre quando eu quiser calcular o resto da divisão. E observem, né, que ele é um operador binário também. Vamos ver na prática lá. Vamos supor que eu queira fazer a seguinte conta. Então, os valores têm que ser inteiros, né? Então, vamos lá. Ó. Int x, int y, e eu quero fazer a seguinte conta. Eu quero que o x receba 10 e o y receba 3. E aí eu quero fazer a seguinte conta. X mod y. Tá? A gente não lê x% y, não. A gente lê x mod y. Esse operador ele é um operador de mod. Ele só funciona se ambos os operandos forem inteiros. E é o caso, né? O x é inteiro, o x é int, e o y também é int. Então, ele vai funcionar. O operador de mod funciona da seguinte forma. Ele é parecido com um div, né? Mas ele pega o resto da divisão. Então, vamos supor, estou fazendo a conta. 10 e 3. Então, ele vai tentar fazer para mim, ó, 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3 para mim e vai sobrar 1 de resto. O operador de mod, ele pega exatamente para mim esse valor aqui que está à esquerda, o resto da divisão. Então, nesse caso, se eu testar esse meu código, a resposta vai ser 1. Vamos ver aqui? Vamos lá. Ele vai mostrar a saída aqui para mim. Ok, aqui, ó. A resposta, né, foi 1. Então, tudo certo. Ainda a situação, no caso, eu estou fazendo o 10 mod 3, mas se eu fizesse ao contrário, talvez 3 mod 10. Vamos a mais um exemplo aqui. Então, vamos lá. Ó. O computador vai tentar fazer assim. 3 dividido por 10. E a questão é, eu tenho 3 coisas para dividir para 10 pessoas. Vamos pensar, eu tenho 3 balas para distribuir para 10 crianças. Quantas balas eu vou conseguir dar inteira para cada criança? Bom, eu vou conseguir dar 0 balas inteiras para cada criança. E quantas balas vão me sobrar? Vão me sobrar as mesmas 3 balas. Eu não consegui fazer a divisão. Então, o mod, observem, ó, quando o valor menor mod um valor maior, a resposta vai ser exatamente o valor menor mesmo, o primeiro valor, né? Não o valor menor, vai ser exatamente o primeiro valor aqui, certo? Vamos testar então? A resposta deve ser 3. Testando aqui agora. Vamos lá. Ok. 3 de resposta. Tudo certo. E da mesma forma, né, a gente ainda pode pensar, e se fosse, vamos sair do mod um pouquinho, vamos voltar para o div, certo? Se eu estou fazendo 3 div 10, o que vai acontecer? A mesma coisa, né? Se eu tenho 3 balas para 10 meninos, e cada menino vai pegar 0 balas, eu vou voltar com as 3 balas para mim. Logo, 3 div 10, a resposta vai ser quanto? 0.
certo? Porque o div é o resultado da divisão inteira. Tá? Nesse caso, vou testar esse código. Ok. E a resposta realmente foi o zero que a gente esperava. Então, gente, basicamente os operadores que eu tenho para trabalhar com valores numéricos, os operadores que a gente chama de operadores aritméticos, são esses. É o mais, o menos, o asterisco para fazer a multiplicação, a barra para fazer divisão ou div, e esse símbolo de porcentagem que na verdade a gente chama de mod, para pegar o resto da divisão inteira. Certo? Continuando. Quando a gente está fazendo alguma expressão aritmética, a gente tem algumas situações em que a precedência deve ser analisada. O que é precedência? A precedência é a prioridade entre os operadores. Então, para a gente exemplificar, vamos pensar aqui. Vou apagar tudo isso. Vamos supor aqui, eu tenho a seguinte conta. Vou dar um cout aqui de uma vez. Cout. 1 mais 3 vezes 5. O que o programa vai exibir na tela? Será que ele vai fazer 1 mais 3, que dá 4, e depois multiplicar por 5, que vai dar 20? Será que é isso? Será que a resposta vai ser 20? Vamos testar aqui o meu código. Ó. Eu vou limpar a saída. Vamos compilar. Vamos ver o que acontece. 1 mais 3 vezes 5. Aqui, a resposta que ele deu foi 16. Por que ele deu 16 como resposta e não 20? Porque a multiplicação é feita antes da adição. Então, nesse caso, ele vai fazer primeiro 3 vezes 5 e depois vai somar esse valor com 1. Então, a resposta dá 16. A precedência é a mesma, né, que a gente aprendeu lá no primário, quando a gente está estudando as expressões numéricas. Aí a professora nos ensina lá que sempre quando tiver multiplicação e soma, eu vou fazer a multiplicação primeiro. Quando tiver divisão e soma, eu faço a divisão primeiro. E é isso aqui que está nos falando aqui. Ó. Quando eu tenho operações de multiplicação, divisão e mod, elas devem ser feitas antes de operações de adição e subtração. Então, eu não vou nem avançar muito nisso, porque essa lógica aqui é a mesma lógica que a gente usava, né, nas expressões, que a gente usa nas expressões numéricas, né, na matemática mesmo. Primeiro eu faço multiplicação, divisão e mod, o que vier primeiro, e depois eu vou fazer as operações de adição e subtração. Mas tem algumas situações em que eu mesmo quero controlar a precedência. Então, em algumas situações que eu queira, por exemplo, que a adição seja feita antes de uma multiplicação, eu posso colocar os parênteses para eu forçar a precedência do jeito que eu quiser. Então, por exemplo, voltando aqui nesse nosso código, se eu quisesse primeiro fazer a operação de adição, basta eu colocar os parênteses aqui. Agora, colocando os parênteses, a adição vai ser feita antes. Vamos testar? Eu vou clicar no botão de compilar e executar. Vamos ver o que ele vai dar de resposta para a gente. E agora, realmente, ele deu a resposta 20. Eu posso usar quantos parênteses eu quiser, tá? Então, eu posso colocar parênteses aqui, posso colocar parênteses no final. A quantidade de parênteses não tem limite para elas. A questão é, na matemática, né, a gente costumava fazer assim, a professora nos ensinava que primeiro eu colocava parênteses, depois eu colocava colchetes e depois eu colocava chaves. E aí para a gente diferenciar os agrupamentos, né, de precedência. Agora aqui não, aqui a gente sempre vai usar parênteses. E a gente tem que lembrar que eu posso colocar quantos parênteses eu quiser. E para cada parênteses que eu abrir, obviamente, na mesma expressão eu tenho que fechar. Então, essa minha expressão aqui, com esse tanto de parênteses, que estão até desnecessários, né? A resposta vai continuar sendo 20. Vamos testar aqui para ver. Ok, então tudo certo. Então, sempre que a gente quiser controlar a precedência, controlar a ordem das operações, nós vamos usar os parênteses.
Ok, tem algumas situações ainda que a gente tem que pensar, que é a situação de conversão de tipo durante a atribuição. Deixa eu explicar isso aqui para vocês no exemplo que vai ficar bem claro aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Eu estou fazendo uma conta assim. Vou criar uma variável float x. E em seguida, na variável x, eu quero fazer assim, ó, x recebe 9 dividido por 2, ok? Então, x é uma variável real e ela está recebendo 9 dividido por 2. Vamos testar para a gente ver o que vai acontecer? Ah, sim. Eu não coloquei um comando de cout, né? Eu só fiz a conta, não mandei exibir nada na tela, por isso o programa não exibiu nada na tela. Vamos lá. Vou limpar a saída, mandar compilar de novo. Então, na variável x, eu joguei o resultado de 9 dividido por 2. Em seguida, mandei mostrar o x. Mas aí nos parece que tem algo errado, não parece? Porque se eu pegar 9 dividido por 2, daria 4,5. E por que será que o programa escreveu 4 na tela? Na verdade, ele escreveu 4 porque o computador começa fazendo essa conta aqui. E essa conta pega 9 barra 2. Como o primeiro operando ele é inteiro e o segundo operando também é inteiro, como eu tenho dois operandos inteiros, ele não vai fazer uma divisão. Ele vai fazer para mim uma operação de div. E todos lembram, div é o resultado da divisão inteira. Então, ele vai pegar 9 dividido por 2, que dá 4 inteiro, certo? E vai jogar na variável x o valor 4. A questão é, existem algumas situações que eu quero forçar a mudança do tipo de uma variável. Ou seja, nesse caso aqui, suponha que eu quero fazer a conta de divisão mesmo, eu não queria div. E eu quero forçar que essa primeira variável aqui seja real. Então, eu tenho uma alternativa de fazer uma coisa que a gente chama de typecasting, que é o forçar o tipo. Eu coloquei a palavra float aqui antes, envolvi o primeiro aqui entre parênteses, poderia fazer no segundo também. Mas se vocês, como a gente viu, né, a barra, o operador barra, ele é divisão quando pelo menos um dos operandos é real. Então, se eu fizer qualquer um dos operandos ser real, tanto da esquerda quanto da direita, está tudo ok. Eu estou fazendo o primeiro deles ser real. Coloquei essa palavra float aqui antes. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Vamos compilar. E aí agora ele vai fazer 9 dividido por 2 e não mais div 2. Então, nesse caso aqui, eu usei uma técnica de typecasting para fazer a conversão de tipos, certo? Poderia também, essa notação aqui que a gente fez aqui é uma notação chamada notação funcional. Eu poderia usar uma notação baseada na linguagem C também, que é uma notação assim, ó, eu coloco os parênteses no tipo. Então, eu coloco assim, float, entre parênteses, e em seguida fecho parênteses, né, e coloco o valor que eu quero converter. E o resultado vai ser o mesmo, certo? Eu vou compilar aqui e testar mais uma vez. Aqui o resultado permanece sendo 4,5, certo? Aqui a gente viu que eu posso usar esse typecasting sempre quando eu quiser converter valores inteiros em reais e também ao contrário, situações ao contrárias. Eu posso usar typecasting sempre quando eu quiser transformar valores reais para inteiros. Então, vamos supor, eu estou fazendo eu tenho uma variável float a que está com valor real 9,3. Uma variável que está com valor 9,3. E eu vou dar um cout assim, ó. Eu vou pegar o A, somar com 1. Mas antes de somar o A com 1, eu quero transformar o A em um valor inteiro. Então, eu vou fazer assim. Int A mais 1.
esse pedaço de código vai transformar a minha variável a em um valor inteiro, no caso 9. Então, 9.3 acaba virando 9. 9 mais 1, 10. A resposta desse código aqui escreveria 10 para mim na tela. Vamos ver. Ok, aqui, ó. Ele exibiu o valor 10 na tela. A gente viu, então, como usar o typecasting para transformar valores inteiros para real e valores reais para inteiros, certo? E, mais uma vez, eu poderia usar a notação baseada em C também, que seria essa notação aqui. Eu posso usar a notação funcional, que é colocando parênteses na variável, ou a notação baseada em C, colocando parênteses no tipo de dados. Certo? Aqui o resultado permanece o mesmo. Vamos ver. Aqui a resposta permanece sendo 10. Há uma outra situação, então a gente viu a situação de forçar a conversão de dados usando o typecasting, e há uma outra situação em que a conversão de dados, a conversão de tipos, ela é feita na atribuição mesmo. Então, por exemplo, eu tenho uma variável x que está com valor inteira, então ela está com valor 10. Eu tenho uma variável do tipo real chamada y. Aliás, eu tenho uma variável eu tenho uma variável x, vou fazer assim, ó, uma variável x sem o valor definido a princípio, e eu tenho uma variável y real que está com o valor 10.5. Ok. Aí suponha que em algum momento do meu código, em algum momento eu tenha um comando de atribuição em que uma variável inteira, que no caso é o x, vai receber a minha variável real. Então ela vai receber o y. Depois eu vou dar um cout no x. Observe o que acontece. Nesse momento, uma variável inteira recebeu uma variável real, e aí o próprio C++ ele faz para a gente a conversão de tipos, ou seja, ele vai jogar na variável x, que é inteira, apenas o valor 10. Não tem como jogar 10,5 na variável x, né? A variável x só guarda números inteiros. Então, nesse caso, se eu for testar o meu código, vamos lá, o programa deve exibir na tela o valor 10. Ok, aqui, ó. Ele exibiu 10 na tela, então está tudo ok. Certo? E o mesmo aconteceria, né, se eu jogasse em uma variável real um valor inteiro. Ele acaba fazendo a conversão de tipos também. Então é isso, né, que está falando aqui sobre as conversões de tipos. Vamos ver. Ó. E se uma variável inteira receber um valor real? O que acontece? Bom, se uma variável inteira receber um valor real, a gente viu que ele faz um arredondamento para baixo, né? Então, se uma variável inteira recebeu 10,5, na verdade, ela não recebe 10,5, ela recebe só 10. É feita uma conversão de real para inteiro. Se uma variável real receber um valor inteiro, o que vai acontecer? Ela vai poder receber o valor normalmente, certo? E aí ela faz a conversão automática do tipo. É isso que eu estava falando ali. Então, vamos lá. Ó, se uma variável real receber um valor inteiro, então vamos lá, o x, vamos supor, o x está com valor 7, o y está vazio aqui, e eu vou e faço numa linha assim, ó, y, que é uma variável real, recebe x, ok? Nesse caso, o que aconteceu? A variável y, ela vai passar a ter o valor 7, porque x era 7, então y recebe 7. Só que o y é um valor 7 real. Ele não é inteiro mais, ele é um valor 7 real. E aí eu posso, se eu quiser, por exemplo, se eu der um cout assim, em y, já que o y é real, né? Então, y barra 2. Observem, ó, o que esse código está fazendo. A variável y tem o valor 7. Nessa linha aqui, né, a variável y recebe o valor 7. 7 real, 7 float. E aí eu estou fazendo uma conta, 7 barra 2. Quando o compilador for tentar executar essa linha, ele vai analisar o seguinte. O primeiro operando ele é do tipo real, tem uma barra. O segundo operando é do tipo inteiro.
Bom, se eu tenho um número real barra um número inteiro, ele sabe que ele vai fazer, não é div, ele sabe que vai fazer divisão. Então, 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Se eu testar esse código aqui, a resposta que ele tem que exibir na tela para mim é o 3,5. 3,5. Aqui, ó. Então, está tudo funcionando como esperado. Então, quando a gente atribui um valor ao outro, inteiro para real, ele faz a conversão automática de tipos. E em algumas situações eu posso forçar essa transformação de tipos usando o typecasting que a gente viu ali nos exemplos. O typecasting pode ser feito usando a notação funcional ou a notação baseada na linguagem C, que foi aquilo que a gente viu, né? Eu posso, sempre que quiser fazer essa conversão, tipo uma conversão mais forçada, aí eu posso fazer isso. Nesse caso aqui, vou dar mais um exemplo, voltando aqui no typecasting. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer essa operação aqui, vamos pensar, né, o que ela me daria como resposta. Eu poderia ter algo assim, int 9.3, aliás, 9 dividido por 2.0 mod 2. Vamos pensar nesse código aqui, o que ele me daria para mim como resposta. Vamos pensar aqui. Ó, ele tem essas operações para serem feitas e ele começa fazendo essa operação aqui de dentro. Essa operação tenta pegar o 9 e dividir por 2. E aí, sempre quando a gente vê uma barra, a gente tem que pensar, será que vai ser feita uma divisão ou vai ser feito um div? Nesse caso, como pelo menos um operando é real, o segundo é um valor real, né, o segundo é float, eu sei que vai ser feita uma divisão. Então, o resultado dessa conta aqui, 9 barra 2, vai dar 4.5. 4.5. Mas eu tenho essa linha, esse int aqui fora, que está fazendo um typecasting para mim, e ele vai transformar o valor 4.5 apenas no valor 4. Logo, essa conta aqui, na verdade, o computador vai tentar fazer para mim isso aqui, ó, 4 mod 2. Por que 4 mod 2? Porque essa parte aqui, ó, toda aqui que a gente viu, vai virar 4 e não 4,5. Aí o computador vai tentar fazer para mim 4 mod 2. Ele vai vir aqui e vai fazer uma conta assim, 4 e 2. E vamos ver, eu tenho 4 balas para distribuir para 2 meninos. Cada menino vai pegar 2 balas. E eu vou voltar para casa com 0 balas. Certo? Então, 4 mod 2 vai ser quanto? Vai ser 0. O mod, né, é o resto da divisão, me deu 0 como resposta. Vamos testar aqui esse código para ver. A resposta dessa operação aqui tem que ser 0. Vamos lá, vou limpar a saída, compilar. Ok, ele deu 0 como resposta, então tudo ok. Aqui nós estamos usando a notação funcional de typecasting, mas eu poderia usar a notação baseada em C. Dessa forma, eu colocaria os parênteses aqui no int. Preciso também desse parênteses aqui na frente, porque a conversão de tipos está sendo aplicada no resultado desta operação aqui. Certo? Então, se eu testar aqui, vai funcionar do mesmo jeito, só que agora eu estou usando uma outra notação para fazer o meu typecasting. Aqui o resultado permanece sendo 0. Então, ok, a gente passou por esses itens. E podemos até finalizar nossa aula por aqui. Pessoal, essa aula se estendeu um pouco, mas ela é importante, né, para a gente pensar um pouco mais nos detalhes em relação às operações aritméticas feitas
pelo C++. É importante a gente compreender quando que estou fazendo uma divisão, quando que eu estou fazendo um div, temos que compreender o que é a operação de mod, temos que saber bem a precedência, temos que saber forçar a precedência conforme a gente queira, usando os parênteses, e fazermos, né, essa análise do tipo de dados, para a gente conseguir entender, né, o que o compilador de C++ está fazendo. Se a gente não tem um entendimento profundo, né, esse entendimento correto sobre isso que a gente acabou de fazer, sobre os tipos de operação, sobre a precedência e sobre essas opções de conversão de tipos, a gente pode, às vezes, incorrer no erro de estar escrevendo um código, estar pensando que o computador daria uma coisa como resposta, e ele, na prática, acaba me dando uma resposta diferente, seja por causa de uma precedência que eu não analisei direito, seja por causa de um parênteses que eu coloquei errado, certo? Então, é importante que a gente domine, né, esses tópicos aqui, esses itens que eu passei aqui, em relação às operações e operadores aritméticos, ok? Espero, então, que tenha dado, né, para a gente compreender isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.